Feliz sábado, Igreja de João Molevade. É um prazer estar com vocês aqui para recapitular a lição. Meu nome é Bruna, eu sou de Recife e estou aqui a convite de Yasmin. Então, nós vamos hoje recapitular a lição juntos. Antes da gente fazer isso, vou fazer uma breve oração com vocês. Querido Deus Eterno Pai, quero te agradecer por mais uma lição que nós tivemos, te agradecer porque estamos juntos para recapitular essa lição, que possa nos aproximar de Ti, que esse tema possa ser gravado em nossas mentes. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Bem, o tema da lição dessa semana foi a Bíblia como história, que fala justamente sobre a história retratada na Bíblia e as evidências que nós temos sobre isso, evidências arqueológicas principalmente, também evidências proféticas desses fatos que estão na Bíblia. Eu não sei vocês durante a caminhada cristã de vocês, mas eu já tive algumas dúvidas sobre alguns personagens, sobre alguns relatos, algumas histórias. Já fiquei me perguntando, será que isso realmente aconteceu? Será que isso foi desse jeito mesmo? Ou até lembrei de professores que me falaram que não tinha como acontecer daquela forma, amigos que me falaram que não tinha como acontecer daquela forma, e isso ficou na minha cabeça. Mas aí, quando veio essa lição, creio que para muita gente que já teve algum desses tipos de dúvida, essas caraminholas todas sumiram da mente, porque ela foi bem clara realmente. E nós temos pouco tempo para recapitular, então nós vamos dar uma pincelada sobre alguns dias aqui da lição e depois fazer um arremate geral. No domingo, a lição fala sobre Davi. Traz aquela história famosíssima de Davi derrotando o gigante Golias e nos traz uma pergunta. E se Davi não tivesse realmente vivido nessa terra? Muitas pessoas acreditam que Davi, Salomão e todo o seu extenso reinado não tenham sido verdadeiros, que sejam ficção, né? E a Bíblia nos traz evidências sobre a existência de Davi. Inclusive, nessa história de 1 Samuel 17, que é justamente Davi derrotando Golias, a Bíblia traz relatos bem detalhados sobre a localização geográfica em que eles tiveram essa batalha. E tem evidências arqueológicas encontradas nesse local dito na Bíblia, que justamente mostra que tinha uma fortaleza massivamente fortificada naquele local, nos dando essa evidência de que sim, aquele local era um local onde havia batalhas, onde haviam guerras. Então isso é uma evidência do que está relatado na Bíblia. Outra evidência também foi um escrito encontrado, um escrito de um rei de Damasco, que ele fala justamente os termos rei de Israel e casa de Davi. Por que ter um escrito com o nome casa de Davi se Davi realmente não existiu, né? Deus é muito misericordioso em nos dar essas evidências para fortalecer a nossa fé. E nesse fato específico de Davi, mais ainda, porque na Bíblia há várias profecias que falam sobre Jesus ser da descendência de Davi. E tem um texto lá em Apocalipse 22:16 que eu quero ler para vocês, que fala o seguinte: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, Jesus está falando aqui, Deus está falando aqui, que Jesus veio da linhagem de Davi. Como a nossa fé seria abalada se Davi não tivesse existido? De onde Jesus iria vir? Qual seria a descendência? Tudo o que teria dito na Bíblia seria errado? Então, essas comprovações trazem um reforço ainda maior sobre a existência de Davi. E a gente vai falar mais sobre a história dele depois. Na segunda-feira, a lição nos traz o relato de que Senaqueribe, que era o rei dos assírios, atacou Judá, atacou os israelitas. E no relato também diz que Jerusalém foi poupada desses ataques pela petição do rei Ezequias. E aí a lição nos traz uma reflexão muito importante a respeito de tudo isso. Que Deus age na história. Senaqueribe tinha tudo para conseguir conquistar Jerusalém, eles eram a grande potência naquela época, os assírios.
mas pela petição de Ezequias, por ele ter confiado em Deus, e a partir de uma profecia dada pelo profeta Isaías, Deus mudou totalmente o rumo daquela história. E tem uma pergunta muito importante aqui na lição desse dia, que é: se Deus fez aquilo miraculosamente pelo povo, por Jerusalém, por que Deus também não agiria de forma miraculosa na nossa vida hoje? O mesmo Deus que fez aquilo há tantos e tantos anos atrás é o mesmo Deus que está disponível para a gente hoje. Então, com as tantas evidências que são trazidas aqui sobre a existência de Senaqueribe, sobre as suas tantas conquistas sobre vários povos, e não ter sido achado nenhum relato sobre a conquista dele sobre Jerusalém, só reforça mais ainda como Deus agiu na história, que realmente houve um livramento e que isso foi comprovado com as evidências, nesse caso com a falta de evidência da conquista do povo de Jerusalém. A lição também trouxe para a gente na quarta-feira o Jesus histórico, né? Mostrou evidências para a gente que sim, de fato, Jesus existiu e há comprovações extras, fora a Bíblia, sobre isso. Há um historiador Tácito, um historiador romano, que ele escreveu sobre Cristo e sobre a sua execução. E há também dois personagens bíblicos que são decisivos na história de Jesus, que é Pôncio Pilatos e Caifás. A lição nos traz duas evidências arqueológicas sobre isso, que é o ossuário de Caifás, que muitos estudiosos acreditam ter sido a tumba dele. Caifás foi o sumo sacerdote da época de Jesus. E também há um achado de uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos numa pedra de um teatro. Então, assim, há evidências, há achados da existência desses dois personagens e há também escritos sobre Jesus. E a gente tem essa comprovação também de que Jesus veio a esse mundo e viveu nessa terra, morreu pela gente e ressuscitou pela gente também. No relato bíblico, após a ressurreição de Jesus, os fariseus tentaram encobrir e abafar de todas as formas tudo o que havia acontecido naquele período, a ressurreição de Jesus e tudo mais. E quem estava por trás de tudo isso? Quem está por trás de tudo isso? Por que há tantas evidências também contrárias a todos esses relatos bíblicos? O inimigo de Deus, ele não quer que a gente... Ele tenta de todas as formas fazer a gente fraquejar na nossa fé. Então, sim, evidências arqueológicas são muito importantes, mas a Bíblia em si deve ser a nossa regra de fé. Ela que comprova realmente do nosso Jesus e da história da humanidade. E aí, falando em fé, na quinta-feira, a lição nos traz Hebreus 11, meu capítulo preferido, falando justamente sobre como a fé influencia na história, como os nossos atos de fé influenciam na história de outras pessoas e na história da humanidade. E há vários e vários exemplos lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11. E aí eu vou ler só o comecinho de Hebreus 11 com vocês. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a fé, tem dizendo aqui, é a convicção de fatos que se não veem. A gente não precisa de todas as comprovações para poder ter fé nesse Deus maravilhoso e nos relatos bíblicos, né? E aqui ele traz o exemplo de vários personagens, Enoque, Noé, Abraão, Sara, José. Mas na própria lição dessa semana também há vários relatos de como a fé mudou o curso da história, do que ia acontecer, né? Lá na história de Davi e Golias, por exemplo, Davi derrotou Golias pela fé que ele tinha no poder de Deus. Ele era a pessoa menos provável para poder vencer aquele gigante. Ele nem tinha experiência de combate, mas ele, pela fé que tinha em Deus, venceu porque acreditou que Deus estava com o povo de Israel. Então, tem esse relato na nossa lição. Também tem o relato na terça-feira de Daniel, a partir do testemunho de Daniel, a partir da sua fé, Nabucodonosor, após
tempo e várias experiências, ele creu que sim, Deus era o único Deus existente a quem ele deveria honrar. Seu testemunho resultou na conversão do próprio rei Nabucodonosor, é o que diz a nossa lição. Então, pela fé, tudo isso aconteceu. E há vários outros relatos também. O relato de Noé, Noé não teve evidências como a gente tem hoje em dia. Noé nunca tinha visto chuva na vida dele, nunca havia chovido antes do dilúvio. E Deus disse que iria chover, e pela fé, Noé cumpriu a missão de construir a arca e salvou a sua família e salvou o futuro da humanidade. Então vejam só a consequência do ato de fé de Noé no que desencadeou até hoje. E aí tem 2 trechos aqui na lição muito interessantes na quinta-feira. Fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém. É agir em resposta a essa crença. Então, a partir da fé que esses personagens tiveram, eles agiram baseados nessa fé. E é esse exemplo que a gente deve tomar para a nossa vida hoje também. E na lição também diz assim: esses atos de fé mudam a história. Foi isso que a gente viu aqui com vários relatos, né? Então, só para finalizar, a lição dessa semana nos trouxe várias evidências arqueológicas, também nos trouxe várias evidências proféticas, profecias de Daniel que já se cumpriram, profecias que se cumpriram durante os relatos bíblicos, durante a história que está descrita na Bíblia. E todas essas coisas, elas fortalecem a nossa fé, mas elas não devem ser a base da nossa fé. Lá em Hebreus 11 está dizendo que a fé é a convicção das coisas que não se veem. E a partir dessa fé, a gente pode atuar e mudar o curso da nossa história e da história das pessoas que estão ao nosso redor. Tem um trecho na sexta-feira, de um texto de Ellen White, que diz assim: unicamente ali, na Palavra de Deus, encontramos um relato autêntico da origem das nações. Apenas ali se apresenta a história de nossa humanidade, não maculada por orgulho e preconceitos humanos. Nós gostamos de estar no controle da situação. Nós gostamos de ter controle mental sobre o que está à nossa volta. E esse é um dos motivos de, muitas vezes, não se aceitar o que está dizendo na Bíblia. Nossa mente é limitada, mas a mente de Deus não é. Não tem como a gente querer medir todos os feitos de Deus a partir de uma mente limitada e pecadora como a nossa. Outra coisa também que a lição me fez refletir é que enquanto houver o mal, sempre vai haver contradição em relação à palavra de Deus. Ele tem feito isso há muito e muito tempo. Desde lá atrás eu falei a questão dos fariseus, depois que Jesus ressuscitou. E cabe a nós buscarmos cada vez mais a Deus, estudar sim, buscar essas evidências para realmente reforçar cada vez mais a nossa fé e ter a certeza de que tudo o que diz na palavra de Deus é a verdade, né? Ele falou isso, ele é o caminho, ele é a verdade. E eu quero deixar uma indicação para vocês sobre esse assunto. Vocês devem conhecer a TV Novo Tempo. E lá na TV Novo Tempo tem um programa chamado Evidências, com o Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva. E ele traz justamente todas essas descobertas arqueológicas sobre vários e vários temas da Bíblia. E ele mostra como estudar a fundo nos leva mais e mais para perto de Deus. Então fica aí a indicação, vocês vão achar na internet, na própria TV, e vão se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que tenham entendido tudo, que isso tenha aproximado vocês de Deus, como me aproximou também. Feliz sábado!